já há 10 anos também, 10 anos, trabalhando com uma equipe missionária de plantadores de igrejas. Ali um trabalho transcultural entre grupos indígenas. Nós somos hoje 43 missionários em nossa equipe que trabalham em 12 etnias indígenas distintas, e o foco é evangelização intencional, abundante, com desenvolvimento de projetos sociais transformadores, desembocando tudo isso em plantação de igrejas. E nós temos lá visto já, graças a Deus, 6 igrejas plantadas, e estão se multiplicando, plantando outras igrejas, e nós temos aí aprendido nesse processo. Então eu entendo que hoje pela manhã nós estamos aqui um grupo, apesar de um grupo heterogêneo, mas eu entendo que talvez a maioria esteja realmente envolvida com pastoreio, com plantação de igrejas e com revitalização de igrejas. Possivelmente líderes que estão atuando em segmentos também eclesiásticos bem específicos. Nesta manhã nós vamos pensar juntos, portanto, nós teremos 2 momentos, Jay. 2 momentos, vamos gastar o primeiro momento pensando em princípios bíblicos essenciais. Talvez a palavra aí que pudesse estar no nosso imaginário nesta manhã seja a palavra essencial. Quando nós queremos resumir alguma coisa, nós queremos conceituar algo que é de fato precioso, nós buscamos o que julgamos ser essencial. Então pensemos bem, no primeiro momento, nos princípios bíblicos essenciais para um processo de plantação de igreja, e pensemos em um segundo momento em estratégias essenciais também para a plantação e revitalização de igrejas. No segundo momento nós vamos tratar de 6 estratégias essenciais, e nesse primeiro momento vamos tratar de conceitos bíblicos e teológicos que devem aí nos nortear na plantação de igrejas. O meu contexto, o contexto onde eu trabalho e atuo, é um contexto intercultural, um contexto transcultural. Eu trabalho então com a transposição de barreiras culturais linguísticas para a plantação de igrejas. Talvez a maioria aqui esteja em um contexto mais culturalmente alocado, na sua própria cultura. Mas nós vamos perceber que os princípios e estratégias não mudam. Talvez nós tenhamos aí que adicionar alguns princípios mais sugestivos e locais quanto à contextualização, mas os princípios bíblicos para se plantar uma igreja, os conceitos norteadores para o plantio de uma igreja, bem como as estratégias bíblicas para fazê-lo, não são alterados. Eu gostaria que você pudesse então abrir a sua Bíblia comigo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler no capítulo 1, o versículo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Estive em contato nessa semana com um dos plantadores de igreja lá da etnia Concomba, com a qual nós trabalhamos durante quase 10 anos em Gana, na África. Graças a Deus nós chegamos ali em 93, o primeiro a se converter. Era um senhor de idade, já de idade naquela época. Ele é bem velhinho hoje, mas está lá vivo e muito ativo. É um presbítero na primeira igreja, que seu nome é Mebá. E na verdade o Mebá foi o plantador de igreja, porque ele se converteu e trouxe consigo seus 11 filhos e sua esposa. Então já tinha uma igreja, não é? Esse negócio de trabalhar em lugares com famílias grandes, uma vantagem é esta: se uma família se converte, você tem uma igreja. E o Mebá é de fato aquele homem com um pensamento intencional na evangelização que desemboca em plantação de igrejas. E algo que eu aprendi com ele, lidando com ele nesse início de trabalho em 93, após a sua conversão, é que a plantação de igreja ela deve ser objetiva e deve ser intencional. Na última vez que eu lá estive, em Gana, uns 3 anos atrás, corria um boato que quem dormia na casa do Mebá acordava convertido. Aí eu fui lá conversar com ele: Mebá, que história é essa? O pessoal está falando que quem dorme na sua casa acorda crente. Ele disse: é mais ou menos assim. Nós temos aqueles compounds africanos, não é, com 4 ou 5 palhoças ali em um círculo, aí no meio aquele pátio onde as coisas são feitas. Este é o padrão de moradia dos Concombas. E o Mebá construiu uma outra palhoça, uma 5ª palhoça em seu compound. E ali essa 5ª palhoça era mais bem estruturada, mais bem acabada, realmente bem preparada só para visitantes.
E lá, como nós temos alguns projetos sociais, escola, clínica, etc., vem muita gente que passa por aquela aldeia, uma aldeia chamada Coni, e não tem onde dormir, muitas vezes. Então Meba, ele anunciou para toda a região, dizendo: tenho aqui uma palhoça para visitantes, vocês vão dormir gratuitamente, vão se alimentar gratuitamente, podem fazer o que precisam fazer na aldeia. E a estratégia dele era esta: eles recebiam as pessoas tão bem naquela palhoça. Só que antes de irem para a cama dormir, então à beira daquela fogueira, depois daquela boa alimentação, aquele visitante tinha que ouvir o testemunho dos membros da família, o testemunho de como eles se entregaram a Cristo. E são 12 pessoas, né? 12. Então você pode imaginar que o negócio vai estender aí pela noite afora. E ele disse: Ronaldo, boa parte daqueles que vieram, que estiveram conosco, ali já ao final dos últimos testemunhos, estava ali entregando a sua vida ao Senhor Jesus. E como Meba tem sido usado por Deus para esta evangelização, que chamaremos de abundante, e este plantio de igrejas, ou plantação de igrejas, que chamaremos de intencional. Paulo fala sobre isso e trata sobre este assunto em sua primeira carta, escrita à igreja em Tessalônica, capítulo 1, o versículo 5. Nós podemos ler juntos o versículo 5. Se você não tem uma Bíblia, você pode se aproximar de quem trouxe. Nós vamos usar aí a palavra de Deus para pontuar estes elementos essenciais. Capítulo 1, versículo 5, todos juntos. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo assim, de maneira bem objetiva ao Senhor, que Ele possa nos trazer à mente, ao coração, que nós precisamos. Eu entendo que cada um de nós possui uma história particular, uma identidade própria e com carências também particulares. Algumas delas nós conhecemos, outras nós não sabemos, mas o Senhor que nos sonda conhece todas, e Ele realmente pode nos abençoar nesta manhã, trazendo à mente ideias que nós precisamos e ao coração um ânimo novo também. Ó Pai, nós colocamos nossas vidas uma vez mais em Tuas mãos nesta manhã. Nós louvamos ao Senhor pela Tua bondade, louvamos ao Senhor pela Tua graça, que é muito melhor que a vida. Nós estamos aqui, ó Pai, totalmente cientes da nossa inteira dependência do Senhor para todas as coisas. Nós dependemos do Senhor para entender o que vem do Senhor, dependemos do Senhor para aplicar qualquer uma dessas coisas boas em nossas vidas, família e ministério. Nós dependemos do Senhor até para termos a motivação certa para o trabalho. Senhor Deus, nós queremos colocar vida, alma, coração, pensamento, ministério, família em Tuas mãos nesta manhã. Rogar ao Senhor que o Senhor possa completar o que nos falta, em nome do Senhor Jesus. Especialmente o Senhor possa identificar, sondando o nosso coração e a nossa história, possa identificar aquilo que carecemos de maneira essencial, e que este essencial do Senhor, ó Pai, não nos falte, possamos buscá-lo, possamos perseverar nele, e possamos crer no Senhor em todos os momentos. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós sabemos o contexto aqui declarado quando Paulo ele escreve essa carta à igreja em Tessalônica. Paulo, segundo Atos capítulo 17, ele passa 3 semanas em Tessalônica, e esta é a igreja plantada mais rapidamente em todo o Novo Testamento. Segundo Atos capítulo 17, ele passa 3 semanas em Tessalônica. Aos sábados ele vai até a sinagoga e prega aos judeus, e durante a semana ele prega na praça, que é o mercado, é a mesma coisa. A praça e o mercado em Tessalônica ficam no mesmo lugar, dividem o mesmo espaço. E ali então, depois de 3 semanas, nasce uma igreja em Tessalônica. Isso gera então nos crentes tessalonicenses uma curiosidade e ao mesmo tempo um encantamento. Certamente estavam encantados com Paulo. Eu posso imaginar que passa então no imaginário,
na mente dos tessalonicenses a ideia de que passou entre nós um homem que era um homem especial. Paulo passou aqui 3 semanas, nós nos convertemos, nasceu uma igreja, este homem tinha coisas, qualidades que outros homens não possuíam. E Paulo escreve essa carta com muitos objetivos. Nós que conhecemos, estudamos aí essa carta, bem sabemos que Paulo possui 7 objetivos principais ao escrever esta carta. Um deles é esclarecer o que aconteceu. Nasceu uma igreja em Tessalônica, e isto aconteceu em 3 semanas. O que fez de fato uma igreja nascer tão rapidamente naquele lugar? Quais eram os elementos que fizeram, vamos chamar aqui de elementos essenciais, que fizeram a igreja nascer tão rapidamente naquele lugar? Vamos agora colocar aqui em uma situação mais próxima a cada um de nós. Imagine que você é o pastor de uma igreja local. Imagine que você é um diretor de uma agência missionária e você envia um plantador de igreja. Você é um jovem na sua igreja, cheio de Deus, quer plantar uma igreja, digamos aqui na periferia do Rio de Janeiro, num local onde o evangelho não chegou. E você então prepara aquele jovem, 3, 4, 5 anos, a igreja ora por ele, impõe as mãos, o envia, aquela expectativa toda, ele vai para aquele lugar. Depois de 3 semanas, ele pega o telefone, liga para você em seu celular e diz: olha, o trabalho aqui está pronto, o pessoal já se converteu, a igreja está plantada, eu posso agora ir para outro lugar. Mais ou menos seria este o contexto. Algo espantoso aconteceu em Tessalônica, não foi algo trivial. A igreja nasceu em 3 semanas. Então eles tinham uma perplexidade, eles tinham uma curiosidade, e eles possuíam também um encantamento em relação a Paulo. Paulo escreve essa carta, e eu destaco aqui esse versículo, porque é o mais emblemático, no capítulo 1, sobre este assunto. Capítulo 1, versículo 5, Paulo começa dizendo: irmãos, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente, em que, queridos? Em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Vamos agora entender um pouco aí nesse contexto, analisar juntos aí esse versículo bíblico. Paulo começa introduzindo um elemento que é o elemento suprassumo da realidade conceitual para a evangelização e para a plantação de igrejas, que é o próprio evangelho. Paulo começa dizendo: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, chegou por meio de outros elementos, mas o que chegou foi o evangelho. Paulo começa aqui a chamar a atenção dos tessalonicenses para o aspecto e a verdade de que o que chegou, o que gerou transformação naquela cidade, em seus corações, não foi Paulo, mas foi o evangelho. Não foi o apóstolo, mas foi a mensagem de Deus. Não foi a eloquência do comunicador, mas foi o conteúdo da mensagem. Paulo ele fez aqui uma distinção clara, irmãos, e isso não foi algo feito de maneira impensada. Nós sabemos que o Espírito Santo o inspirou a escrever estas palavras, assim eu entendo e assim eu creio, e o Espírito Santo utilizou também o que estava na mente de Paulo, as suas preocupações, conclusões, para que essa mensagem fosse comunicada a partir de códigos bem conhecidos e necessários. Portanto, o primeiro código, o primeiro elemento que Paulo traz aqui é o evangelho. Ele está dizendo à igreja de Tessalônica: irmãos, a igreja nasceu, vocês estão assim encantados com o nascimento da própria igreja tão rapidamente, uma igreja tão novinha, já madura no Senhor Jesus, mas o que chegou e fez diferença não fui eu, não foi a minha eloquência, minha retórica, minha teologia, meu conhecimento, minha habilidade. O que chegou e fez diferença, sejamos bem sinceros, foi o evangelho do Senhor Jesus. Esta ideia bíblica, esse conceito bíblico de que igrejas nascem a partir da transmissão do evangelho, é por demais importante em nossos dias. Porém, não fará muito efeito de maneira positiva em nossos ministérios, especialmente para quem quer plantar igrejas, se nós não entendemos o que é o evangelho. E eu creio particularmente que nós temos uma compreensão muito reduzida e talvez muito humanista do evangelho em nossos dias, especialmente na América Latina. Esse reducionismo teológico em relação ao evangelho começou há uns 30, 35 anos atrás na América do Norte. Talvez por sedimentar
e conceituar os processos de plantação de igrejas mais a partir das estratégias do que dos princípios e pilares bíblicos. O certo é que nós começamos de um tempo para cá, no Brasil, agora pensando no Brasil, a imaginar que o Evangelho somos nós somos o Evangelho. Tanto é que quando alguém diz que o Evangelho está sofrendo oposição na Índia, o que essa pessoa tem em mente é que a igreja está sofrendo oposição na Índia. Quando alguém diz que o Evangelho está entrando na Amazônia, o que ele tem em mente é que missionários estão entrando na Amazônia, a igreja está entrando na Amazônia. Nós, portanto, eu não vou aqui gastar tempo para traçar o cenário histórico desse reducionismo missiológico, mas nós reduzimos o Evangelho a nós mesmos. E com isso nós estamos correndo um risco tremendo, aqui para falar no Brasil, em nosso país, de confundir a evangelização com autoproclamação. Ou seja, nós podemos muitas vezes proclamar nosso ministério, nossa igreja, nossa denominação e nossa missão, pensando que com isso estamos evangelizando. Nós não estamos. Não há nenhum pecado em proclamar a própria denominação, mas proclamar a denominação não é evangelizar. Proclamar a denominação é proclamar a denominação. Então, se você gasta milhares de reais para contratar aqueles outdoors e colocar ali a logomarca da sua missão, do seu projeto, uma chamada, etc., o nome do principal mensageiro, pregador ali da sua igreja, etc., você está usando uma estratégia para ajuntar pessoas para ouvir o Evangelho, mas este anúncio no outdoor não é evangelização, porque anunciar a igreja não é evangelizar. Então, precisamos aí talvez pensar que nós estou falando de maneira geral, então vocês me perdoem se não se aplica ao seu contexto, mas nós estamos de maneira geral, na América Latina, contaminados com um elemento humanista na nossa forma de entender o conteúdo e a mensagem do Evangelho. Agora, olhem comigo que em Romanos capítulo 1, podemos folhear rapidamente, Romanos capítulo 1, Paulo, ele explica o que é o Evangelho, de maneira assim mais sucinta, mas ele o faz de maneira também intencional. Romanos 1, Paulo diz assim, primeiro versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, aqui do Lós, aquele escravo, servo pessoal de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. A sua identidade era ser servo de Jesus, a sua função era o apostolado, mas sua identidade não era o apostolado, ele era servo e foi chamado para ser apóstolo, nos fazendo entender que muitos servos podem ser chamados para serem apóstolos, mas é necessário primeiro ser servo antes de ser apóstolo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o que ele diz aqui que é o Evangelion tu Teu, e ele repete isso abundantemente em suas cartas, o evangelho que pertence a Deus, o evangelho que foi moldado e transmitido por Deus. A ideia aqui de tu Teu é de pertencimento, é de geração, o evangelho que foi moldado por Deus e transmitido, entregue por Deus. E agora ele define, conceitua esse evangelho, versículo 2, o qual, falando sobre o evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Deus é o centro do evangelho, Deus é o gerador do evangelho e quem prometeu o evangelho. Versículo 3, ele trata do conteúdo do evangelho, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, o que, irmãos? Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo não deixa aqui dúvidas, o evangelho não é a igreja, o evangelho não era o próprio Paulo, o evangelho é o Senhor Jesus. Portanto, comunicar e anunciar ou pregar a nós mesmos não é evangelizar. Anunciar ética cristã não é evangelização, é expor sobre ética cristã. Falar sobre como os crentes cuidam melhor da sua própria família é algo espetacular, mas não é em si evangelização, porque eu entendo que biblicamente não há evangelização sem o anúncio da vida e do sacrifício do Senhor Jesus. Então Jesus é o centro do evangelho, Jesus, ele é a identidade do evangelho.
Portanto, talvez o maior, e deixe-me aqui especular com os irmãos e vocês apliquem naquilo que é aplicável, não é? Meu contexto talvez é um pouco distinto do de vocês, mas a maior barreira para a plantação de igrejas não é a falta de técnica e estratégia para a plantação dessas igrejas, mas é a falta de entendimento e de trabalho adequado com o Evangelho. O problema não está na falta de estratégias adequadas, mas na falta de compreensão do que é o Evangelho. Eu gosto de ilustrar, poderia ter acontecido no Brasil, mas aconteceu na América do Norte, daí eu uso a América do Norte como exemplo, mas poderia muito bem ser aqui no Brasil. Eu estive na América do Norte alguns anos atrás e lá eu participei de uma conferência missionária de uma igreja americana muito bíblica, missionária e apaixonada por Jesus, enviadora de dezenas de missionários para todo o mundo, e fiquei ali sexta, sábado e domingo. E aquela igreja me chamou a atenção por muitas coisas, devido a muitas coisas. Uma delas, além do carinho da igreja, da fundamentação bíblica, é que a igreja tinha um boletim, não sei se a sua igreja tem aquele boletim dominical, mas o boletim dessa igreja era uma coisa assim, uma coisa linda. Era um boletim com 12 páginas, daquele papel brilhante, 4 cores. Na frente do boletim da igreja havia foto do templo principal e a foto, o rosto, assim, a face do pastor, o senior pastor, o pastor principal da igreja, e era quase que tridimensional. Qualquer momento que você olhar assim de qualquer lado, parecia que o pastor olhava para você. Era um negócio assim bem feito. Me chamou a atenção. Eu disse, pastor, isso aqui é uma conferência missionária. Ele disse, não, Ronaldo, é assim toda semana. Eu falei, coisa boa. Eu levei comigo aquele boletim no final de semana, que estava ali hospedado, e tão bonito era o boletim que eu li, 12 páginas, frente e verso. Eu li aquele boletim e depois reli aquele boletim. Me chamou a atenção uma coisa, mas guardei meu coração. Você é visitante de uma igreja, você não tem que falar muito se não lhe for dada a oportunidade. O pastor dessa igreja me buscou naquele hotel na segunda-feira pela manhã, me levaria ao aeroporto. Um homem humilde, um homem de Deus. E ele disse, Ronaldo, eu faço uma pergunta a todos os pregadores que passam por essa igreja, e a pergunta é esta: você viu alguma coisa que nós deveríamos mudar? Isso mostra um coração humilde. Um homem importante, líder daquela igreja, perguntando, viu alguma coisa que a gente deveria mudar? Eu disse, pastor, não me vem nada à mente que vocês deveriam mudar. Passei sexta, sábado, domingo, não dá para conhecer bem a igreja. Mas ele insistiu ao longo daquele trajeto. E aí eu me lembrei que tinha uma coisa do boletim. Pensei, mas é uma coisa tão periférica. Mas disse, pastor, tem uma coisa assim simples, mas já que o senhor está insistindo, é o boletim da igreja. Ele quase parou o carro. Ele disse, o boletim, será que foi mal feito? Eu zelo tanto para aquele boletim, esse pessoal não trabalha direito. Eu disse, não, pastor, o boletim está muito bem feito, lindo. Mas eu li o boletim, aquelas 12 páginas, frente e verso, li 2 vezes. E eu percebi que o boletim fala sobre tudo. Os pastores da igreja, evangelistas da igreja, ministérios da igreja, ação social da igreja, estrutura da igreja, tesouraria da igreja, mas não fala uma só vez o nome do Senhor Jesus. Uma só vez. E para mim, isto é emblemático, porque isso ilustra a percepção que nós temos do que é o Evangelho. Nós estamos centralizando a igreja dos processos de evangelização, quando deveríamos centralizar o Senhor Jesus. Então, nenhum processo evangelístico, deixe-me conceituar aqui, vocês vão aí filtrando e aplicando aquilo que é aplicável. Nenhum processo evangelístico é bíblico se não anunciar verdadeiramente, inteligivelmente, a vida e o ministério do Senhor Jesus. Então eu creio que um dos problemas na ausência de plantação de igrejas é justamente a ausência de uma evangelização bíblica. Então Paulo nos diz aqui que o nosso evangelho, o que chegou foi o evangelho. O nosso evangelho, ele diz, não chegou até vós tão somente em palavra. Interessante, se nós formos olhar exegeticamente para esse versículo, vamos perceber que Paulo está dizendo que o evangelho chegou também em palavra, mas que não chegou principalmente em palavra. A elaboração aqui da frase é por demais interessante. Ele está dizendo, e o termo aqui em palavra é logia. Ele está dizendo, em outras palavras, que o evangelho não chegou até os tessalonicenses, sobretudo, ou principalmente, a partir da eloquência humana, da capacidade comunicacional que Paulo possuía.
Isso me traz assim a ideia de que a igreja em Tessalônica estava encantada com Paulo. Paulo ele bate firme nisso aqui. A expressão não chegou tão somente em palavra, é como se ele dissesse: vocês estão encantados com a maneira com a qual eu me comunico, mas não é a minha habilidade comunicacional que levou o evangelho e fez com que ele tivesse vida entre vocês. Foram outros elementos. E ele cita aqui 3: poder, Espírito Santo e plena convicção, sobre os quais eu gostaria de pincelar aqui também nessa primeira parte dessa manhã. Mas deixe-me pensar um pouquinho com vocês ainda sobre logia, sobre essa capacidade de falar, de comunicar essa palavra sobre a qual Paulo destaca aqui. Paulo, se vocês notarem, ele faz questão em todas as suas cartas de tirar a atenção efetiva da evangelização dele mesmo. Ele faz questão de desviar o holofote de sobre a sua cabeça e colocar o holofote sobre o Senhor Jesus, que é o Evangelho. Talvez porque Paulo lidava com esse problema em seu coração, não sei. Nós pregamos sobre coisas que nós queremos e precisamos ouvir, muitas vezes. Aqui, enquanto pastores, nós muitas vezes pregamos sobre coisas que carecem o nosso coração, especialmente quem prega e ouve apenas a sua própria mensagem. Quem aí faz parte de um colegiado de pastores que ouve um ou outro, privilegiado, mas há pastores que são os pregadores principais em sua igreja, que via de regra ouvem apenas o que eles pregam. A tendência é pregar sobre a carência do próprio coração também. Por outro lado, Paulo talvez falava sobre isso não apenas porque ele precisava em seu coração, mas porque os tessalonicenses estavam por demais encantados com ele, dizendo: Paulo é o cara. Se fosse Pedro, a igreja não nascia, mas Paulo passou por aqui entre nós. E pensando aí numa cultura mais personalista, como a nossa brasileira, aí nós temos todos os elementos para confundir a evangelização e centralizar o poder do evangelho no mensageiro e não na mensagem. Eu estava falando sobre isso aqui ontem na igreja, ontem à tarde, com alguns irmãos, que eu participo de muitos congressos aqui ou ali. Participei de congressos indígenas, congressos na África, etc. E independente do local, você vê a mesma configuração. Não são convidados para pregar nos congressos necessariamente aqueles que têm o melhor conteúdo bíblico, mas aqueles que comunicam melhor. Isso porque nós somos uma sociedade que é uma sociedade encantada com a comunicação. Se a pessoa expõe bem, coloca bem, produz um efeito comunicacional efetivo, nós nos encantamos com essa pessoa. Não foi diferente em Tessalônica. Paulo, ele é em prática, coisa pega, porque você percebe o quão limitado você é, sua inabilidade muitas vezes para comunicar, se relacionar, para perseverar e assim por diante. Mas crer que a igreja nasce no poder de Deus, então tranquiliza o meu coração. Por um lado tranquiliza o meu coração, por outro lado me dá sonhos grandiosos, porque se eu projeto o meu ministério com base na minha habilidade pessoal, eu vou imaginar um ministério até aqui, porque eu conheço a minha habilidade e a minha inabilidade. Mas se eu projeto o meu ministério no poder de Deus, eu posso crer que qualquer coisa pode acontecer, que igrejas podem nascer nos lugares mais áridos se Deus se manifestar. Então, crer, a percepção bíblica e teológica de que igrejas nascem pela compreensão do Evangelho, na manifestação do poder de Deus, tranquiliza o coração e nos dá grandes sonhos. Poderíamos colocar dessa forma: nos dá grandes sonhos. Interessante, eu me lembro de uma experiência que me marcou. Eu era seminarista ainda. Aqui alguns seminaristas, não é? Era seminarista e eu tinha uma ardor assim de evangelizar algumas pessoas. Eu trabalhava em Recife, estudava no Recife, trabalhava num bairro chamado Brasília Teimosa. E indo para esse bairro eu tinha que passar por uma rua em que havia alguns comércios, essas lojinhas, e havia um comerciante que, quando eu entrei e preguei a ele o evangelho, esse comerciante, muito assim educado, ele disse: olha, Ronaldo, eu não gosto de crente, eu não tenho ninguém crente na minha família, eu não quero ser crente, mas eu gostei do jeito que você falou, você pode voltar sempre que você quiser. Eu peguei nessa palavra, sempre que você quiser. Então toda vez que eu ia ali para a congregação, eu ia toda semana,
passava pelo comércio, se não tinha ninguém no comércio, eu entrava e evangelizava aquele homem. Mais ou menos 15 a 20 minutos, expõe então o conceito bíblico, bem aplicado, bem prático e simples, da proposta de Deus para a redenção daquele que crê. E eu evangelizei aquele homem uma vez, 2, 3, 5, 10 vezes. Eu me lembro que lá pela 7ª vez, ele começou até a levar na brincadeira. Eu entrava e ele dizia: olha, você parece meio cansado, para você não ficar assim mais cansado, você pode sentar que eu mesmo vou me evangelizar. E ele falava tudo que eu falava. Eu já havia evangelizado várias vezes, falar tudo que eu falava, citava os mesmos textos bíblicos, contava as mesmas ilustrações e dava até o meu testemunho. Então virou uma brincadeira. Eu falava: não, mas assim não vale, eu também quero falar, etc. Aquela coisa assim. Eu ia para o seminário pensando assim: esse negócio não vai dar certo. Virou até uma brincadeira. Eu me lembro que lá pela 11ª vez que eu entrei, ele estava sozinho naquele comércio, eu disse: seu Alberto, eu posso entrar? Ele disse: Ronaldo, pode entrar, sente, está meio suado, está meio quente, fique tranquilo, eu vou aqui me evangelizar enquanto você toma um suco. Me serviu um suco e começou a falar. Beleza, uma brincadeira. Eu disse: mas eu também quero falar. Eu falei um pouco mais, etc. Meus irmãos, tamanho foi minha surpresa, que no meio daquela brincadeira, daquela conversa, aquele homem parou de sorrir, começou a chorar e naquele dia se entregou ao Senhor Jesus. E eu fui para a congregação, de lá seguiria para a igreja, pensando o seguinte: o que foi que aconteceu? Falei a mesma coisa 11 vezes, mesmos textos bíblicos, da mesma forma, mesma abordagem, mesma estratégia. Gente, o que aconteceu é o que Paulo diz: o poder de transformação de um coração e do nascer de uma igreja local não está nos elementos comunicacionais, nem no ambiente no qual nós alojamos essa comunicação, mas sim na manifestação do poder de Deus. Quando Deus se manifesta, algo acontece. Então, se nós cremos nisso, tranquiliza a minha alma, eu vou dormir em paz dizendo: eu sou a pessoa mais inadequada para esse trabalho aqui. Como missionário em contexto transcultural, a gente lida com outras línguas complexas, culturas complexas, e esse sentimento é diário. Nós somos mais inadequados para estarmos aqui, mas se Deus se manifestar, algo pode acontecer. Paulo diz: o poder de Deus. Ele diz também sobre o Espírito Santo. E aí, não sei quem aqui gosta de Frank Schaeffer. Eu gosto muito dos seus escritos. E Schaeffer nos diz, em certa vez, que nós podemos convencer uma pessoa de que ela é pecadora, no conceito de que o pecado é a imperfeição moral. Schaeffer está aqui tratando da imperfeição moral. Ou seja, nós podemos convencer uma pessoa de que ela é imperfeita moralmente, que ela é pecadora, mas só o Espírito Santo consegue convencê-la de que ela está perdida e que precisa de Deus. Então nós podemos sentar com o taxista e provar para ele que ele não é perfeito, que ele comete erros, então ele é moralmente perfeito, portanto pecador. Mas só a ação específica do Espírito Santo vai colocar no coração e na mente daquele taxista a ideia e o sentimento de que ele está perdido e que ele precisa de Deus. Então nós precisamos assim nos relembrar, nós que estamos plantando igrejas, disso todos os dias. Sem a ação do Espírito Santo, nós convencemos a mente, mas nós não transformamos o coração. Sem a ação do Espírito Santo, a gente coloca ideias boas na cabeça do povo, eles até talvez encantados com essas ideias, cheguem em suas casas dizendo: olha, eu vi um negócio hoje fantástico, mas vidas não serão transformadas. A sede de Deus, a perspectiva de que eu estou perdido e desesperadamente carente de Deus, só vem por meio da ação do Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós temos aqui elementos construtores de uma teologia bíblica de plantação de igrejas, ou seja, é necessário que seja pregado o Evangelho. A igreja não é Evangelho, o Evangelho é Jesus. A pregação desse Evangelho é por meio de aspectos comunicacionais humanos, essa logia, que são importantes, mas não são os mais importantes. Sobretudo, os elementos são o poder, que é a manifestação de Deus, e a ação redentiva e transformadora do Espírito Santo na vida de cada pessoa. Eu sei que se nós abríssemos aqui, cada um teria uma experiência, ou muito mais que uma experiência pessoal, sobre a conversão de uma pessoa que você não esperava se converter, por exemplo.
Para mim, a experiência mais marcante foi quando nós estávamos em 93, início de 94, ali entre os Concombas na África, e nós iríamos fazer o primeiro culto aberto. Já tínhamos ali uns 13 crentes no Senhor Jesus, o Mebá e a sua família, não é? E ali o Mebá disse: precisamos fazer agora um ajuntamento assim aberto. E tínhamos ali algumas mangueiras frondosas, e nós convidamos todo mundo daquela aldeia para digamos assim, um culto aberto. E preparamos os cânticos, preparamos o testemunho, e nós preparamos também ali, preparei a exposição do Evangelho. Estava ali, talvez há um ano, um pouco menos de um ano, então estava muito inseguro na língua, a língua falada, o Limon-Peu. Eles falam 4 línguas centrais, 11 dialetos e mais de 20 subdialetos. O Limon-Peu é um desses aí. É uma língua complexa, porque se no grego ático, koiné, e no grego moderno nós temos aí no máximo 17 preposições, o Limon-Peu tem mais de 100 preposições. O Limon-Peu, além disso, é uma língua também semitonal. Se você falar na, significa mãe, na, homem, na, sangue, na, árvore, na, andar para trás ou retroceder. E você pode ter até 13 tons em uma sílaba. Então quem é afinado já tem um chamado missionário para esse negócio. Então imagine eu e minha esposa desafinados, não é? Eu levei um ano para chamar o chefe de chefe, porque chefe em Limon-Peu é ubor, e cachorro em Limon-Peu é ubor. É só um semitom no primeiro vocóide, que é o ubor, ubor. Pequeno, alto, não um semitom ali. Um ano, né, com medo de chamar o chefe pelo nome errado, então usava outros adjetivos, etc, né? Mas ali naquele culto aberto, ainda inseguro na pregação, eu costumo dizer que foi a pregação mais difícil que eu já proferi em minha vida. Às vezes nós falamos sobre público difícil, não é? O pastor falava: rapaz, público difícil ali, etc. Aquele público é difícil, porque 2 feiticeiros se aproximaram de mim e falaram: você não vai pregar. Eu disse: não, eu vou pregar porque o povo está vindo aí para ouvir. Nós tínhamos quase 400 concombas que vieram para ouvir, e alguns deles pela primeira vez a palavra de Deus. E eles falaram: se você pregar, nós vamos atrapalhar. E fizeram isso mesmo, ficaram assim uns 2, 3 metros atrás de mim. Tudo que eu falava, eles gritavam o contrário. Eu falava: porque Deus os ama. Eles gritavam: não existe Deus, Jesus quer nos salvar, não há salvação. E eram 2 contra 1, e eu ainda inseguro na língua. O negócio foi tão confuso que muitas vezes eu parava a pensar: será que eu estou falando a coisa certa, ou será que eu estou falando invertido como eles? Para piorar a situação, o pessoal que estava sentado embaixo das árvores queria ouvir. Então ficava, quando eles gritavam de volta: vocês fiquem calados que eu quero ouvir o cajá, o homem branco falar, tal, etc. Criançada correndo. Já assim pregaram aquele sermão que você pensa assim: mas foi um desastre, né? Foi esse sermão que eu preguei, foi um desastre, ninguém entendeu nada, eu não consegui falar direito o que eu queria falar, precisava falar assim por diante. Meus irmãos, não é pela logia, né, pela palavra humana, mas pelo poder de Deus. 67 pessoas se entregaram a Cristo naquele dia. Aquilo foi uma experiência marcante em minha vida, mas o que mais marcou minha vida foi, ao final daquele momento em que a gente orava pelos que haviam se convertido naquela manhã, chegou assim, bem perto de mim, uma mulher à minha esquerda que vinha se arrastando. Era uma mulher de uma outra tribo, a tribo Chocosse, não era Concomba, mas ela falava um pouco de Limon-Peu, da língua Concomba. Ela vinha se arrastando porque ela havia tido paralisia infantil, então ela não usava as suas pernas para caminhar, nunca usou, pernas mirradas, diminutas. Ela usava apenas as palmas das suas mãos e seus antebraços para se arrastar ao redor da sua palhoça, da qual ela nunca havia saído, dos derredores ali, que ficava uns 5, 6 quilômetros de onde nós estávamos. Ela nos contou depois da história, que ela havia ouvido o Evangelho. Nós tínhamos a estratégia de passar perto dos compounds, das palhoças de quem não queria nos receber, e a gente pregava bem alto do lado de fora. Então quem estava lá dentro ouvia, especialmente 6, 7 horas da noite, em que o pessoal estava reunido para o alimento, né, para o jantar. Então ouvia, e ela ouviu o Evangelho. Ela amanheceu naquele dia pensando assim: eu preciso de Jesus. É ação de Deus, poder de Deus e ação do Espírito Santo. Eu preciso de Jesus. Pediu ao seu pai para levá-la até aquele encontro. Seu pai se negou, seus irmãos também se negaram. Ela não pensou 2 vezes e começou a se arrastar. Ela gastou a manhã inteira se arrastando. Quando ela chegou ali, ela estava ofegante, gastou horas se arrastando.
está com o cabelo sujo de mato, porque passou pelo mato, o dorso sujo de lama, porque tinha também lamaçais, e quando ele levantou a sua mão e seu braço para chamar a minha atenção, a mão e antebraço sangravam, porque ela se arrastou por cima de pedra também. E ali, quando ela chamou minha atenção, eu disse: o que você deseja? Ela disse: será que eu cheguei tarde, ou eu também posso entregar a minha vida ao Senhor Jesus? Ela entregou sua vida ao Senhor Jesus naquele fim de manhã, início de tarde. Nós temos uma foto linda, as mulheres da igreja limparam aquela senhora, e ela cobre o seu rosto com as duas mãos, e ali ela ora, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Eu fui para casa naquele dia pensando o seguinte: que poder é este, que faz uma mulher que nem é da tribo com a qual nós trabalhamos, nem fala a língua que nós aqui falamos, sair debaixo de zombaria, se arrastando durante 4, 5, 6 horas, por cima de pedra, no meio de lamaçal, de lama, no meio do mato, para entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Que poder é este? Não é poder da igreja, não é poder missionário, não é poder de quem comunica, está claro. E nós precisamos nos relembrar disso todos os dias, porque nós muitas vezes somos encantados com a nossa própria palavra, a nossa própria pregação e nosso próprio ministério. Isso é um pecado, é algo carnal que está aí à porta todos os dias, esse autoencantamento. Quando nós nos encantamos com o nosso próprio ministério, e nós vamos para casa muitas vezes pensando assim: realmente Deus me usou, se não fosse eu naquele lugar, as coisas não aconteceriam. Mas que poder é este, irmãos? É o poder do Espírito Santo. Amém. Que convence aquela pessoa de que ela não é apenas imperfeita moralmente, mas ela precisa de Deus, precisa de salvação. Só o Espírito Santo faz. Eu gosto muito da expressão de John Knox, quando ele diz que a ponte entre o conhecimento e a transformação é o quebrantamento. E com isso, numa teologia aí bem reformada, digamos, em seu pensamento, ele estava tentando nos comunicar que nós podemos ter muito conhecimento que não se traduz em transformação real, nem em nossa vida, nem na vida de outros, se nós não experimentarmos um quebrantamento. E esse quebrantamento só Deus o faz. Nós podemos criar um cenário, colocar um bom aparelho de som, mídia, nós podemos ter um momento de louvor abençoado, pessoal profissional, etc. O reino de Deus é diferente de uma empresa. O que acontece, o que produz qualidade em uma empresa, não produz necessariamente transformação no reino de Deus. Eu vou repetir isso: o que produz qualidade em uma empresa não produz necessariamente transformação no reino de Deus. No reino de Deus, sem microfone, sem data show, sem ar-condicionado, sem bancos confortáveis, com um pregador trôpego, que não se comunica bem, não fala bem, se Deus se manifestar e o Espírito Santo operar, pessoas se convertem, igrejas nascem. Agora, nós precisamos ensinar o nosso povo isso, porque pode ser que o nosso povo esteja encantado, ou o seu povo esteja encantado com você, e o seu povo esteja com o mesmo pensamento do povo de Tessalônica em relação a Paulo. Paulo é o cara. Se Paulo não estivesse por aqui, as coisas não aconteceriam. Se fosse Pedro, não seria assim. Mas Paulo esteve entre nós. Uma igreja nasceu em 3 semanas. Talvez o povo da sua igreja pense a mesma coisa a seu respeito. E você precisa pregar para lembrar o seu coração e ao povo que é a ação do poder de Deus, do Espírito Santo. E aí, dos 3 elementos essenciais, só um que é humano, que é plena convicção. A expressão grega aqui para plena convicção, 5 minutos? A expressão grega aqui para plena convicção é pleroforia. Pleroforia é um termo do grego ático, que foi emprestado aqui no Koiné, mas é um termo grego usado até hoje. Na Grécia moderna, hoje, pleroforia é usado hoje comumente. Pleroforia significa uma convicção íntima a despeito de alguma coisa. É quando as pessoas dizem para você: você não serve para isso. Você pensa: bem, eu sirvo, eu tenho certeza, esse não é o seu lugar. E você diz: eu estou convicto que é o meu lugar. Então Paulo está dizendo aqui, essa plena certeza, que não é a certeza dos Tessalonicenses. Essa certeza aqui é a certeza de Paulo. Ele está dizendo que a igreja nasceu porque chegou o Evangelho, não chegou tão somente em eloquência humana, mas sobretudo na manifestação do poder de Deus, na ação transformadora do Espírito Santo, e porque Paulo tinha
plena certeza que estava na vontade de Deus quando pregou o Evangelho em Tessalônica. Plena euforia é a convicção íntima e pessoal de que você está na trilha certa, no lugar que Deus te colocou, na hora que Deus te colocou, fazendo o que Deus quer que você faça. De maneira assim mais resumida e talvez simplista, me permitam aqui, nós poderíamos dizer que para o plantador de igreja ser efetivo, a única coisa que de fato, pensando no que é essencial, ele precisa ter é convicção de Deus que ele está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus quer. O resto ele vai para casa dormir em paz, deitar em sua cama e pensar, se Deus se manifestar e o Espírito Santo agir, qualquer coisa boa pode acontecer. Então, irmãos, há uma coisa que nós precisamos, que é aquela convicção íntima, pessoal, de que nós estamos no caminho de Deus. Há aqui uma ligação que nós não vamos fazer a respeito, devido ao tempo, a respeito de autoridade espiritual, mas eu creio que nós temos autoridade espiritual limitada. A igreja de Cristo possui autoridade espiritual, mas a teologia da autoridade na América Latina tem sido distorcida e tem sido humanizada, porque a autoridade espiritual derramada sobre a igreja, ela é real, ela é bíblica, porém ela é limitada. Nós temos autoridade espiritual para fazer só uma coisa, a vontade de Deus. A autoridade espiritual derramada sobre a igreja, foi derramada sobre a igreja apenas para a igreja fazer a vontade de Deus. Sem autoridade espiritual, ou seja, fora da vontade de Deus, nós continuamos crentes, nós continuamos salvos, mas nós não podemos contar com autoridade espiritual sobre aquilo que nós fazemos. Então essa ideia de que a igreja pode criar qualquer tipo de plano, de estratégia, de ideia, ir para frente, porque a igreja de Deus cheia de autoridade para fazer qualquer coisa, para mim isso é balela teológica. Teologia bíblica é claríssima. Lucas capítulo 11 e Efésios capítulo 6 nos fala que, em Lucas 11, o Senhor Jesus luta contra o diabo e retira a sua armadura na qual ele confiava. A expressão armadura ali, panóplia, não é armadura para combate. Ali era uma armadura especial usada por oficiais na guerra, quem tinha autoridade. A panóplia, ekleios, é a armadura para combate. Panóplia é a armadura de autoridade. E ali, apenas nesses dois textos, aparece aí essa expressão em todo o Novo Testamento. Lucas capítulo 11, Jesus luta contra o inimigo, retira a panóplia, a armadura, vamos aqui parafrasear, a autoridade na qual ele confiava. Efésios capítulo 6, nós devemos ser revestidos com a panóplia, a armadura de Deus, a autoridade de Deus. Se nós pudéssemos ali, então, colocar lado a lado esses dois textos, igualmente inspirados pelo Espírito Santo, nós vamos perceber que o diabo ele é vencido pelo Senhor Jesus, perde ali a autoridade na qual ele confiava, e a igreja é revestida de autoridade espiritual em Deus. Porém, autoridade espiritual limitada para fazer apenas uma coisa, o que Deus quer, o plano de Deus. Então, plantar a igreja, pensando aqui sobre plantar a igreja, ou pastorear, ou ser ministro, ser missionário, enfim. Talvez a principal coisa que nós precisamos ter em mente no coração é uma clara convicção, a plena euforia de que nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo o propósito de Deus. Se estivermos no lugar certo, na hora certa, fazendo e cumprindo o plano de Deus, meus irmãos, independente da nossa habilidade ou inabilidade, dos resultados ou da ausência de resultados visíveis, nós podemos descansar no Senhor, porque nós estamos no caminho certo. Então a certeza pessoal de que nós estamos no caminho de Deus, ela realmente é extremamente necessária. Permita-me então concluir esses 2 minutos aqui, mencionando para vocês o que faz com que, muitas vezes, nós humanizarmos o nosso ministério e desenvolvermos o ministério a partir de princípios mais humanistas do que bíblicos, mesmo com a pregação bíblica, mas com sentimentos humanistas. Talvez parte disso, Efésios capítulo 2 nos fala que nós sempre lutamos contra a carne, o mundo e o diabo, não é isso? São as 3 forças que fazem com que a igreja não viva de maneira plena a sua natureza. Eu creio que talvez uma das principais lutas que nós lidamos hoje como ministros, como líderes, enfim, seja
este culto que é realizado em nossos dias, em nossa geração e em nosso mundo, um culto ao que é externo, ao que é visível, ao que é palpável. Pessoas que possuem frutos visíveis são muito mais aplaudidas do que aquelas que têm um caráter sério no Senhor Jesus. O que é externo é muito mais visualizado e exposto do que aquilo que está no coração de um homem e de uma mulher de Deus. Charles Kerman, um filósofo da linha de Franz Schaeffer, nos diz que nada do que nós tocamos é eterno. Com isso ele está tentando chamar nossa atenção para o fato de que as coisas mais importantes do cristianismo não podem ser tocadas, não podem ser vistas, não cabe em um relatório de final de ano, são as coisas do coração. William Davidson, um autor que escreve diversos livros sobre liderança, eu gosto muito da persistente comparação que ele faz entre caráter e reputação. E ele fala sobre o culto que nós temos hoje, a reputação e a falta de atenção que nós temos ao caráter cristão. A reputação é o que se vê, o caráter é a coisa do coração. Mas é certo que em uma teologia bíblica, especialmente pensando aqui nas manifestações de ideias do Senhor Jesus, nós somos avaliados pelo nosso coração. Nós não somos avaliados por Deus, somos pelo mundo, mas não por Deus, a partir dos resultados visíveis que nós temos ou não temos, pelo número de crentes em nossa igreja, pela arrecadação, a maneira como canta o coral, como toca a banda, como você prega, sua eloquência ou falta dela e assim por diante. Isso são elementos que fazem com que as pessoas ao nosso redor nos avaliem, mas Deus nos avalia a partir de critérios da alma, do coração, que são invisíveis aos olhos nus. Davidson, em uma feliz comparação entre reputação e caráter, nos diz que reputação é o que os homens pensam de você, mas caráter é quem você verdadeiramente é. Ele diz que a reputação é a sua fotografia, mas o caráter é a sua face, quem você é verdadeiramente. Ele diz que a reputação fará de você rico ou pobre, mas o caráter fará de você feliz ou infeliz. E ele vai além, ele diz que reputação é o que os homens falam de você no dia do seu funeral. Coisas superficiais, geralmente boas, etc. Mas ele diz, caráter é o que os anjos falam de você perante o trono de Deus. É verdade sobre a sua vida. É como verdadeiramente está o meu e o seu coração nesta manhã. Meus irmãos, no final das contas, no final do dia, a paz que nós temos advém, a paz ministerial que nós temos advém do fato de que temos certeza, pleroforia, que nós estamos na vontade de Deus com os corações guardados. Vamos orar? Encerrando essa primeira parte, eu gostaria de orar pelos nossos corações. O poder é o poder de Deus, é Deus quem o manifesta. O Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus, é Ele quem age, onde quer agir. A pleroforia, convicção, também vem de Deus, mas se aloja em nosso coração. Nós precisamos de certeza. E talvez uma oração que nós podemos fazer é essa: Senhor Deus, abre os olhos do meu coração para eu não errar o caminho. Eu não me encantar comigo mesmo, com meus feitos, com minha igreja, com meu ministério. Senhor Deus, abre os olhos do meu coração para eu não errar o caminho. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor juntos nesta manhã, pedindo que o Senhor abra realmente os olhos do nosso coração, para que, iludidos com as muitas luzes ao nosso redor, não possamos errar o caminho do Senhor. Ó Pai, nós não queremos sair do trilho do Senhor para a nossa vida e ministério. Sem dúvida, ó Deus, nós não queremos perder essa sobriedade espiritual, nos leva ao entendimento de que, a despeito dos resultados ou da ausência deles, estamos no caminho do Senhor. Ó Deus, livra-nos de procurarmos atalhos que agradam a outros e não agradam ao Senhor. Livra-nos de nos encantarmos com a nossa própria luz, com qualquer habilidade que o Senhor nos deu, ou com palavras de elogio da congregação, das nossas igrejas locais. Senhor Deus, livra-nos de, tão encantados
com a nossa performance, esquecermos que no reino do Senhor tudo depende do Senhor. Livra-nos de nos tornarmos altivos, soberbos, orgulhosos, donos da verdade, tão cheios de nós mesmos que não compartilhamos mais daquela expectativa santa de que se o Senhor agir, algo bom pode acontecer. Livra-nos de perdermos o caminho do coração e o caminho também dos nossos pés. Ó Deus, é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém.